Conhecendo as partes básicas das plantas. Existem dois tipos principais de sistema radicular, ou seja, de raízes nas angiospermas: o pivotante ou axial, típico das dicotiledôneas, e o fasciculado, típico das monocotiledôneas. No sistema radicular pivotante, há uma raiz principal, chamada pivotante ou axial, derivada da primeira raiz que surge na germinação da semente. Delas partem várias outras laterais ou secundárias que podem apresentar ramificações, razão pela qual esse sistema é também conhecido por sistema radicular ramificado. Veja esse desenho que mostra a raiz pivotante. Já no sistema radicular fasciculado, não há uma raiz principal, pois a raiz primária, originada na germinação da semente, logo degenera. Na base do caule partem numerosas raízes relativamente pequenas e finas, formando um feixe ou cabeleira. Como não derivam de uma estrutura radicular, essas raízes são chamadas de adventícias. Em muitas monocotiledôneas, como a grama e o milho, o sistema fasciculado é pouco profundo e forma como se fosse um emaranhado que se adere às partículas do solo. Graças a essas características, essa planta é muito utilizada para prevenir a erosão do solo. Raiz suporte ou escora. São raízes de grande porte que dão suporte e equilíbrio à planta. Ocorrem em plantas que vivem em solos pantanosos ou que possuem base pequena em relação à altura, como é o caso do milho. Raízes tabulares. Tipo especial de raiz suporte em que os ramos radiculares se fundem com o caule, adquirindo um aspecto que lembra tábuas, por isso esse nome. Essas raízes são importantes para auxiliar na fixação das plantas, é o caso das figueiras. Raízes sugadoras ou austórios. São raízes de plantas parasitas e hemiparasitas que são muito finas e penetram o caule da hospedeira. As plantas parasitas, como é o caso do cipó-chumbo, atingem os vasos liberianos dos quais retiram a seiva elaborada. Nas semiparasitas, como a erva de passarinho, atingem os vasos linhosos, retirando seiva bruta que não contém nutrientes orgânicos. Raízes tuberosas são aquelas que atuam como órgãos de reserva, como é o caso da cenoura, da batata doce, nabo, beterraba e mandioca. Veja esse desenho que mostra a diferença entre duas raízes muito encontradas entre as plantas, a raiz pivotante e a raiz fasciculada. Caule. O caule possui duas funções que são consideradas básicas e ao mesmo tempo essenciais à planta. Veja quais são elas. Suporte. As folhas, que são os órgãos fotossintetizantes da planta, são sustentadas pelo caule de modo que fiquem em posição favorável para a exposição da luz. Condução. Transporte de seiva bruta constituída de água e sais minerais da raiz até as folhas e de seiva elaborada constituída de água e açúcares da folha até as outras plantas até chegar à raiz. A organização básica de um caule consiste em um eixo de sustentação que apresenta nós, onde existem gemas laterais e entre nós, que são intervalos entre os nós sucessivos. As gemas laterais são responsáveis pela formação de ramos e folhas. Um tipo bem comum de caule é o tipo tronco, que é ereto e aéreo com ramificações, típico de árvores de grande porte como a mangueira e a laranjeira. No feijoeiro e na couve existe um tipo bem frágil de caule aéreo. Esse tipo de caule é chamado ástio. Existem também caules conhecidos como cilíndrico. Nesses caules podem ser vistos a olhos nus, nós e entre nós formando gomos. Essa característica é típica da cana-de-açúcar e do bambu, diferindo apenas em um aspecto: a cana-de-açúcar é maciça, enquanto que o bambu é oco. O estipe é típico do caule da palmeira e do buriti. Ele também é cilíndrico, com nós e entre nós bem evidentes.
O estipe se apresenta mais espesso que o colmo, com folhas apenas no ápice. Adaptações do caule. Caule volúvel é um tipo de caule aéreo que não é capaz de sustentar suas folhas e eleva-se do solo, enrolando-se em qualquer suporte ereto, muito comum em plantas trepadeiras. Caule rastejante, também chamado de sarmentoso, incapaz de sustentar as folhas, desenvolve-se rente ao chão. Fixa-se ao solo por meio de raízes que se formam em pequenos pontos, típico da abóbora e do chuchu. Caule estolho ou estolão. Caule aéreo e também rastejante, porém há enraizamento em diversos pontos. O morango é um caso típico desse caule. Cladódio. Caule aéreo modificado com função fotossintetizante e ou reserva de água, ocorrendo em plantas como cactos que precisam sobreviver em regiões com escassez de água. Rizoma. Tipo de caule subterrâneo que acumula substâncias nutritivas, ou seja, é um caule que pode ser comido, como o caso da batata inglesa e o gengibre. Bulbo é o caule típico da cebola e do alho, de onde partem as folhas chamadas de catafilos, que são comestíveis. Observe nesse desenho alguns exemplos de caules. Folha. A folha é considerada a parte mais importante da planta, pois, como já dissemos, ela é responsável pela fotossíntese. As plantas monocotiledôneas e dicotiledôneas podem ter folhas diferentes. Nas monocotiledôneas do milho e das gramíneas, por exemplo, as nervuras são visivelmente paralelas, enquanto que nas dicotiledôneas as nervuras são periféricas, isso é, nervuras ramificadas. Uma folha completa é composta por limbo, pecíolo, bainha e estípulas. Raramente existem folhas sem limbo, porém as outras partes da planta podem faltar. O limbo é a porção achatada e ampla da folha e a principal estrutura responsável pela fotossíntese e pela respiração da planta. O pecíolo é a parte que prende o limbo ao ramo caulicular. A bainha é a parte mais alargada ao final do pecíolo, enquanto que as estípulas são pequenas folhas ao lado do limbo. Veja nesse desenho a localização do limbo, do pecíolo, da bainha e das estípulas. Adaptações da folha. Gavinhas. As gavinhas têm sempre a função de prender a planta a um suporte. As gavinhas podem ser modificações do caule, como é o caso do maracujá, da uva e de algumas orquídeas. Veja nesse desenho o exemplo de gavinha, que é uma espécie de espiral que muitas vezes vemos nos cachos de uva. Brácteas. São folhas que podem atuar como estruturas de atração de insetos e pássaros, uma vez que nas plantas que possuem brácteas, as flores são muito pouco evidentes, como é o caso do bico de papagaio ou flor de Natal. As folhas da planta carnívora são folhas modificadas para a captura e digestão de insetos e de outros pequenos animais que, ao tocar a folha, são capturados por ela. Já entendi, já entendi!